Olá, seja muito bem-vindo ao 21º dia do nosso alinhamento integrativo, alinhando corpo, alma e espírito, trazendo um tanto mais de clareza, um tanto mais de entendimento diante das nossas vidas, diante daquilo que carregamos, diante daquilo que somos e diante também das outras pessoas, porque quando temos conhecimento, quando sabemos, quando temos clareza, conseguimos ver além do aparente, de compreender por que as pessoas reagem como reagem, fazem o que fazem e com isso nós soltamos. E é exatamente sobre isso que nós vamos dar sequência no dia de hoje. Vamos falar sobre inteligência emocional. Obviamente, tudo que vivemos até aqui, tudo que conhecemos até aqui nesses 20 dias anteriores, já nos deu muito conhecimento, já nos deu muita capacidade de escolha e, consequentemente, uma inteligência emocional diferente do que carregávamos. Porque quando sabemos, conseguimos escolher e compreender como vamos reagir diante das situações. E a inteligência emocional, ela tem três pilares. Eu vou falar de forma bem resumida, mas só para trazer muito mais clareza, muito mais fluidez para nós nesse percurso que estamos tendo de capacidade de transformação, de escolha, de decisão, de transformação, de mudanças de percepções e principalmente mudanças de posicionamentos diante da nossa própria vida. A inteligência emocional, então, ela tem três pilares: o desapego, a ressignificação e o governo. Falamos muito sobre desapego até aqui. O que é desapegar? É soltar todas essas malas, é soltar todas essas mágoas, essas culpas, esses ressentimentos, soltar o passado. E aqui hoje eu quero falar especialmente sobre isso, de soltarmos, desapegarmos do passado. No passado não tem vida, no passado não tem escolha, no passado não tem tomada de decisão, no passado não tem posicionamento. O passado já não existe mais. O que aconteceu, todas essas histórias, todas essas narrativas que você traz todos os dias ou com muita frequência para o aqui e agora de que, ai, aconteceu isso, porque eu passei por isso, porque eu sofri isso, porque no meu casamento isso, você não conhece o meu marido, você não conhece a minha esposa, você não conhece os meus pais, eu nem preciso conhecer, porque isso tudo é lá do passado, não tem como eu conhecer aquilo que já foi. Eu posso te ajudar, posso trazer para a luz, trazer para a clareza e te dar um novo olhar diante disso. Isso eu consigo fazer, isso qualquer outra pessoa consegue fazer. Agora, ficar nessas narrativas de tentar trazer o passado para o aqui e agora é impossível. E é isso que eu quero trazer para todos nós. Desapega do passado. Quando estou falando para vocês, estou falando para mim também. Então, desapegar do passado, desapegar de tudo que foi, ele já não existe mais. É trazer trazer na memória todas essas histórias, ressignificar, que aí é o segundo passo, o segundo pilar da inteligência emocional. Eu trago toda essa história, ressignifico. Então eu solto o que foi, ressignifico, trago um novo significado, um novo sentido para o aqui e agora. E aí eu escolho, e aí eu governo. Então, entendeu? Esses são os três pilares. Eu desapego do que foi, trago um novo significado para o que foi, e eu decido, eu governo diante dessa nova percepção. Eu governo diante daquilo que eu escolho, eu comando, eu conduzo a minha vida a partir de agora. E sempre no aqui e agora, projetando sim para o futuro, mas não vivendo também lá no futuro. E é essa clareza que nós precisamos ter, porque a depressão é o excesso do passado, mas a ansiedade, que é o que mais nós vemos hoje em dia, as pessoas ansiosas, estão ansiosas, sabe por que estão ansiosas? Não sabe nem o porquê estão ansiosas, mas é exatamente isso. A ansiedade é esse anseio pelo futuro, estar lá na frente. Então, nós precisamos viver no aqui e agora. E é essa clareza que eu quero trazer para nós neste dia, nessa véspera de Natal. Faltam só 4 dias, três, né? Vamos dizer que faltam três agora para o Natal. Então só faltam 3 dias. E nesses 3 dias que antecedem o Natal, qual é a ansiedade que está gerando? Ai, meu Deus, não fiz tudo que eu tinha para fazer, e não comprei presente, e não fiz isso, e não fez aquilo, e aí já terceiriza, já pede para um, já pede para outro, já faz isso, já faz aquilo. Calma, sabe? Calma, vive no aqui e agora. Hoje, o que eu preciso fazer hoje? Ainda não comprei presente, por exemplo, né? Ainda não comprei presente, ainda não fiz isso. Então, delega funções. Isso eu preciso fazer. Começa a fazer uma lista das coisas que você faz, aquilo que te cabe no dia de hoje, no dia de hoje. Hoje, o que eu posso fazer no aqui e agora, o que eu consigo fazer.
hoje é domingo, o que eu consigo fazer num domingo, sabe? Então, assim, delega funções para você mesmo, assim, no sentido de determinar o que eu preciso fazer, volta para aqui agora, porque se você não fez o que precisava ser feito, é porque provavelmente você não estava no presente, provavelmente você não estava no aqui e agora. Você estava num ranço, num ressentir, você estava em alguma historinha do passado que roubou tua energia física, que te fez adoecer, que te fez tirar a atenção, alguma coisa te roubou do presente para que acumulasse coisas para o aqui e agora. Então, assim, ah, mas eu estava trabalhando, mesmo que estivesse trabalhando, entende? Mesmo as pessoas que trabalham. Se você estiver no presente, você faz muito mais coisas do que você faz no teu dia. Porque quando você não está no aqui e agora, você procrastina. Quando você não está na realidade, você procrastina. Quando você não está na realidade, você tem medo. Quando você não está na realidade, você exige uma perfeição, exige coisas das pessoas que estão ao seu redor. Quando você não está no aqui e agora, você fica cobrando dívidas, você fica achando culpados, encontrando culpados por situações que você deveria ter resolvido e não resolveu. Então, assim, é essa clareza que nós precisamos ter nesse 21º dia do nosso alinhamento integrativo. Não esquecer desse tripé, né? Desses três pilares, que é o desapego, a ressignificação e o governo. Então, eu desapego do passado, eu trago um novo significado e eu já governo. Então, assim, isso tem que ser muito rápido. Quem tem inteligência emocional, quem escolhe, a partir de hoje, todos que ouvirem essa mensagem e escolherem ter inteligência emocional, vão lembrar desse tripé muito automático. Eu vou trazer algo foi trazido. Então, assim, estou com um problema. O problema veio para mim, eu já ativo os três pilares. Eu olho para a situação, eu já desapego, porque eu não crio apego. Quando eu crio apego, eu já estou. Quando eu crio apego, o que que é? Eu já trago um monte de memórias, eu já trago um monte de porquês, e ao invés de eu solucionar, eu problematizo diante da situação, entende? Então, a partir de hoje, todo problema que chegar na sua frente, chegar na sua mão, a primeira coisa que você vai fazer é desapegar. Você vai zerar a emoção daquilo. Você vai zerar a problematização daquilo. Porque normalmente nós, seres humanos, quando chega um problema, o que que acontece? Às vezes o problema nem é nosso. E a gente quer abraçar aquilo, a gente já quer tomar as dores das pessoas, a gente já quer fazer toda uma sofrência diante daquilo, sabe? Então, assim, a primeira coisa é o desapego. Desapega do que você está sentindo. Desapega. Ai, a pessoa veio e contou uma história comovente. Vou contar o que aconteceu essa semana aqui no nosso condomínio. É, a portaria resgatou um gatinho. E ela resgatou o gatinho, e aí botou no grupo do condomínio, e aí todo mundo se comoveu, e aí foi aquela choradeira. E aí quando eu cheguei na portaria, tinha dois vizinhos lá chorando com a porteira, e foi o maior auê. E aí eu já no grupo já vi que ela já tinha mandado, já fazia umas 2 horas a história do gato. E aí eu chamei a senhora e falei assim, ó, foi resolvido o problema? Daí ela falou assim, não, o gato ainda tá aqui e tal. E eu automaticamente já resolvi, já chamei um pet shop, já resolvemos e tal, com muita rapidez, com muita agilidade. Tudo foi resolvido. Por quê? Porque eu não entrei na emoção. Eu me comovi, obviamente, eu fiquei com muita pena do gatinho que estava sofrendo muito, ele estava muito machucado. Ela tirou ele do motor de um carro, então ele estava muito machucado, mas rapidamente eu resolvi o problema. Enquanto que a maioria das pessoas ficaram na choradeira, na comoção, entende? Então, é essa clareza. É só um exemplo para entender assim: o problema chegou, ok, eu preciso resolver isso. Como eu faço para resolver? A primeira coisa é zerar a emoção. Na mesma hora que eu vi o vídeo do gatinho, claro que eu fiquei morrendo de dó, mas eu imediatamente, em milésimos de segundos, o meu cérebro já foi resolver o problema, entende? Então, assim, é só um exemplo diante de tudo. Ontem aconteceu um outro acontecimento com algo pessoal nosso, da reforma da nossa casa. É rápido, você tem que resolver rápido, é desapega rapidinho da emoção, desapego. A primeira coisa é desapego, a segunda coisa eu ressignifico. O que que é ressignificar? Eu preciso resolver. Eu trago um novo significado diante de algo muito ruim, como o que aconteceu ontem também na nossa reforma. Eu trago um novo significado. Eu trouxe esse novo significado, eu já governo diante da resolução do problema, entende? Então, isso é inteligência emocional, como a história do gatinho. Eu traz o problema, obviamente eu fico
com toda aquela emoção. Quando eu cheguei aqui no condomínio, tinham 2 vizinhos chorando com a porteira, aquela comoção geral, e eu olhei para aquilo e falei: "Gente, mas", você entende? Então, assim, não é que você não vai sentir, eu senti, eu fiquei com dó do gatinho, mas eu resolvi o problema, entende? Então, assim, diante disso, você precisa ter essa inteligência emocional diante de todas as situações. A primeira coisa é eu zero as emoções, eu desapego. A segunda coisa, eu ressignifico, eu trago um novo significado diante disso. E a terceira coisa é a resolução, eu governo, eu decido me posicionar e mudar essa história, entende? Então, eu trouxe esse exemplo só para exemplificar como nós precisamos reagir diante de todas as situações. Por favor, preste atenção aqui. Vou bater aqui, para trazer atenção. Eu preciso estar com esse tripé o tempo todo instalado aqui na minha mente, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu trago clareza, eu desapego, eu zero a emoção diante de tudo, zero a emoção. Ai, Suzy, mas você vai ficar frio, não vai sentir mais nada. Quem convive comigo sabe o quanto eu sou amorosa, o quanto eu sou eu sou apegada, assim, às coisas, às situações, mas com muito equilíbrio. Então é exatamente isso, sabe? É não afundar, é não mergulhar profundamente diante das situações, porque, ai meu Deus, porque não. O dia que eu entendi esse tripé, foi um divisor de águas em todas as áreas da minha vida. E é essa clareza que eu quero trazer para todos nós, que seja um divisor de águas também na sua vida, sabe? Então, assim, diante de qualquer BO, diante de qualquer bolo que aparecer nesse Natal, lembra do tripé: desapego, ressignificação e governo, entende? Então, assim, o desapego é eu já zero a emoção. Opa, algo me impactou. Meu Deus, por que que me impactou? Eu já trago a ressignificação. Por que que me impactou? Ai, porque isso já aconteceu comigo, isso de novo está acontecendo, né? Então, assim, por que que me impactou? Ai, de novo isso, mas de novo eu tô experimentando esse bolo familiar no Natal, esse estresse, esse isso, esse aquilo, de novo. Então, assim, opa, eu já conheço essa historinha. Então, eu trago e eu desapego. E eu trago um novo significado para isso. Ah, isso acontece porque fulano é isso, fulano é aquilo, fulano não sei o quê. E eu governo. Então, como eu vou reagir diante disso? Eu escolho reagir assim, assim, assado. Então, é na hora, mas tem que ser muito rápido, muito rápido. Já traz essa clareza, já instala esses novos caminhos neurais na sua cabeça a partir de hoje, para que se acontecer algo, se acontecer algum problema no Natal, no Réveillon, nas reuniões em família, nas reuniões entre os amigos, nas celebrações, no compartilhar a vida, e essas datas comemorativas, você já tem que estar com isso muito rápido, muito rápido. Eu zero emoção, eu trago o significado real, real para o aqui e agora do que aconteceu e eu governo diante disso. Ok, isso aconteceu, eu não vou mudar, eu não consigo mudar, então a partir de agora eu decido reagir e fazer isso, isso, isso. Eu já resolvo imediatamente, imediatamente. Então é essa clareza que eu queria trazer para todos nós, para que possamos nesse novo posicionamento, passarmos um Natal, um Réveillon em paz, com sabedoria, com inteligência emocional e começar 2026 com esses caminhos neurais instalados de desapego, ressignificação e governo. Eu governo sobre as minhas emoções, eu governo sobre os problemas que a vida traz para mim, que as coisas acontecem, porque eu desapego, eu zero a emoção, eu diminuo a emoção. As emoções só nos sabotam, só nos afundam, só nos levam para aquelas memórias que nos fazem ficar presos ao passado. E é essa clareza que nós precisamos entender de zero as emoções, zero todo o barulho. Lembra que eu falo desde as primeiras lives, desde as primeiras aulas, zera essa tagarelice, zera esse barulho externo. Então desapega disso tudo, traz a luz, ressignifica e governa, impulsiona para um novo, um novo posicionamento, novos comportamentos, novas ações, novas reações. Chega de ser refém disso tudo, chega de ser refém do que as pessoas pensam, chega de ser refém de todas essas memórias e toda essa tagarelice sobre o passado. Você governa sobre a sua vida e sobre a sua história. Faça a partir de hoje uma nova história, novos dias, novas percepções, nova clareza mental. É possível, é permitido. Você só precisa escolher e decidir permanecer nesse posicionamento. Deus abençoe grandemente o seu coração, a sua mente, que o Espírito Santo traga clareza, traga essa sabedoria que você vai precisar para instalar esses novos caminhos neurais
diante dessas situações que a vida traz a todo instante para todos nós. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe o seu domingo. Faça um lindo domingo, faça o melhor domingo da sua vida. Um beijo no seu coração. Eu te espero amanhã para darmos sequência em nosso alinhamento integrativo. Encaminhe esses vídeos para mais pessoas, chame ainda mais pessoas. Vamos dar sequência a esse caminhar de fluidez, de clareza mental, de ressignificar tudo até aqui, para experimentarmos de um novo ano, de um novo lugar. De um novo lugar, não, do nosso lugar. Quando eu falo novo lugar, é porque muitos de nós precisamos voltar para o nosso lugar. E quando voltamos para o nosso lugar, sim, é um novo lugar. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.